bem-vindos a mais um vídeo, melhor matéria do mundo, física para vocês. Hoje eu vou fazer a correção daqueles exercícios extras que eu deixei disponibilizado lá no eClass para vocês, tudo bem? Eu vou ler aqui e resolver com vocês. Primeiro exercício lá pra gente falava o seguinte: um garoto na sacada de seu apartamento a 20 metros de altura deixa cair um biscoito quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando da resistência do ar, adote a gravidade como 10, determine o tempo que ele gasta para chegar ao térreo. Gente, então é o seguinte, aqui a gente tem o movimento de queda livre. Ele soltou um objeto, no caso o biscoito, tudo bem? De uma certa altura, e ele quer medir o tempo que gastou para chegar até o chão. Então vamos lá, colocar os lados aqui. Primeiro ele fala que a altura que ele soltou é de 20 metros, tudo bem? Então a variação de altura vai ser de 20 metros, tranquilo? Depois ele falou aí que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer achar o tempo. Qual equação a gente vai usar aqui? Gente, como é que eu sei qual equação usar? Teve muita gente me escrevendo com dúvida. Como é que eu retiro do exercício os dados e consigo resolver o exercício? Leia todo o exercício, tenta colocar aqui do lado os dados e coloca todas as fórmulas dos lados da resolução dos exercícios. Então, por exemplo, a gente viu várias fórmulas. A gente viu sorvetão, que é essa equação aqui. A gente viu o Lavoisier, que é a equação da velocidade. E a gente viu a equação de Torricelli, tudo bem? A gente viu essas três equações. O que você vai fazer? Faz essas três equações do seu lado e escreve o que é cada coisa. Por exemplo, S é distância ou altura, tudo bem? Lembra que gente, no lançamento vertical, lançamento para cima ou para baixo, queda livre, a gente troca o S por H de altura, tudo bem? E o A pelo G de gravidade, mas que no final é a mesma coisa. Eu só estou trocando uma letra para simbolizar que a distância agora é uma altura. Escreve o que significa. Então S significa distância, V significa velocidade, o A significa aceleração. Escreve tudo isso num papel sulfite do seu lado. Toda vez que você for resolver o exercício, você escreve os dados que o exercício deu, olha para as equações, qual dá para encaixar esses dados nas equações. Isso talvez te ajude a resolver, tá? Tinha um monte de gente com essa dúvida de como resolver, de como é que faz para entender o exercício. Pode ser que isso te ajude, tudo bem? Seguinte, então no primeiro exercício aí ele pediu o tempo, ele deu a altura e deu a gravidade. Então vamos lá, tem que ser uma fórmula que tenha altura, ou seja, que tenha uma distância. Qual que tem? Só tem a primeira, que é a equação do sorvetão, ou a equação de Torricelli. Outra coisa, ele não pediu o tempo, então tem que ser uma que tenha a distância e que tenha o tempo. Torricelli tem tempo? Não. Então a única que sobrou, sorvetão, é a única que tem tempo e tem distância. Então é essa equação que a gente vai usar. Então vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se você quiser jogar ela por uma situação de altura, você só troca as letras. Então vai ser H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Primeira coisa, quando é queda livre, lembra que eu falei que na queda livre a velocidade inicial é 0. Ele estava lá inicialmente parado e aí ele é solto, tudo bem? Então nessa situação a gente está falando de uma queda livre, o corpo é solto de uma certa altura. Toda vez que ele fala corpo solto, tudo bem? A velocidade inicial é 0. Ou se ele fala partiu do repouso, a velocidade inicial é 0, tudo bem? Então a gente vai trocar aqui a velocidade inicial por 0. Então essa parcela toda aqui vai ser 0, tranquilo? Assim como a altura inicial, tudo bem? Se eu estou partindo do repouso, eu adoto uma referencial. Então eu vou adotar que ele estava na distância 0 metros e ele caiu para 20 metros para baixo, tudo bem? Então ele caiu mais 20 metros, essa é a distância final. Então vamos substituir aí. Ficaria então 20, que é a distância final, igual a 0. Falei para você então, a distância inicial seria 0 metros e a velocidade inicial também seria 0 metros por segundo, tudo bem? Só para ficar mais claro. Mais 0 vezes t, só para você ver, eu estou substituindo só H0 e V0 por 0, tudo bem? Mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. O t dá para substituir? Não, o t é justamente o que a gente quer achar, é o nosso x, tranquilo? Então vamos resolver isso, estou com 20 igual a 0, mais 0t, mais 10t ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso, a gente fica como 20 igual 0 mais 0 vezes t, isso aqui tudo dá 0, né? Então não vamos nem copiar aqui embaixo, 0 não faz diferença. Então vai ficar como 10t ao quadrado sobre 2, tudo bem? Então 20 igual a 10t ao quadrado sobre 2. Você pode dividir aqui, ó, 10 por 2, ou pode passar esse 2 multiplicando. Você escolhe a ordem que você resolve, tudo bem? Vou terminar de resolver aqui embaixo, tá? Pra gente, ó. Vai ficar
20 vezes 2 igual a 10d ao quadrado, tudo bem? Tranquilo até aí? 20 vezes 2, 40, igual a 10d ao quadrado. O 10 não está multiplicando o t, então você passa esse 10 dividindo para o outro lado. Então é 40 divide por 10. Corta um zero em cima, um zero embaixo, tudo bem? 4 divide por 1, dá 4. Como o t está ao quadrado, você tira a raiz de 4, tudo bem? Tá vendo que tem ao quadrado aqui? Operação inversa, raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Então o tempo foi de 2 segundos. Ele demorou exatos 2 segundos para alcançar o chão, tudo bem? Então esse foi o exercício 1. Se tiver dúvida, volta um pouquinho no exercício. Se não lembra da matéria, assiste lá o vídeo de queda livre novamente. Vou pagar rapidinho aqui para a gente ir pro 2. Apaguei aqui rapidinho e vamos para o exercício 2. Exercício 2 falava o seguinte: abandonando um corpo do alto de uma montanha de altura H, este corpo levará 9 segundos para atingir o solo. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a altura da montanha. Despreze a resistência do ar. Gente, então ele falou aqui abandonar. Essa palavra abandonar significa queda livre. Eu estava a certa altura, eu abandonei o meu objeto, tudo bem? E aí ele quer saber para você a altura que esse objeto estava do solo, tá? E aí ele deu para você o tempo e deu a aceleração da gravidade. Então vamos colocar aqui os dados e ver como é que a gente resolve. Seguinte, então ele quer saber a altura, então a minha altura é o x, tudo bem? O tempo que ele gastou para chegar ao solo foi de 9 segundos. E a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, toda vez que ele falar abandono, o que é queda livre, velocidade inicial é 0 e a referência inicial de espaço também é 0. Então, V0 vai valer 0 e H0 vai valer 0, tudo bem? Então, de novo, se você está com dúvida, qual equação você vai usar? Coloca todas as equações que a gente viu e vê qual encaixa isso aqui nas equações, tudo bem? Se ficou atento lá no primeiro exercício, se eu tenho tempo e altura, se eu tenho tempo e distância, a equação que a gente usa é o sorvetão, tudo bem? Então vamos lá, equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tô falando aí de queda livre para você. Se é queda livre, posso trocar o S por H e o A por G só para representar, tudo bem? Então fica H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Por que que tá ficando positivo? Porque queda livre está a favor da aceleração da gravidade. Se é a favor da aceleração, a aceleração é positiva, tudo bem? Então vamos lá, substituindo e resolvendo aqui. A altura é o que eu quero, então é o meu x. A altura inicial vale 0, falei aqui pra você. Velocidade inicial, falei que vale 0 também. Então mais 0 vezes t. Mais a aceleração, falei que vale 10. O tempo que ele demorou para cair ao chão foi de 9, então o tempo vale 9 ao quadrado. Divide por 2. Você pode substituir esse t aqui por 9? Pode. Mas 0 vezes 9 dá 0. 0 vezes t dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, tudo bem? Então você escolhe substituir ou não, porque vai dar 0. Então, H é igual a 0 mais 0 vezes t, tá tudo isso aqui? 0. Então, nem vou copiar só essa parte aqui. 10 vezes 9 ao quadrado, divide por 2. Então, ficamos com a equação desse jeito. Vou transferir ela para cá para a gente resolver, tudo bem? Então, H é igual a 10 vezes 9 ao quadrado, divide por 2. A altura é igual a... Quanto é que é 9 ao quadrado? 81, né? Então, vai ficar 10 vezes 81 dividido por 2. Quanto é que é 10 vezes 81? 81 vezes 1? 81. Só copiar o zero, tudo bem? Então a altura é igual a 810 dividido por 2. 810 dividido por 2 dá 405, tudo bem? Então a altura foi de 405 metros. Então o objeto foi largado de uma altura de 405 metros. Tranquilo? Muito simples. Se você tiver com dúvida, volta um pouquinho, revê as aulas também para tentar acompanhar. E não esquece de fazer aquele esqueminha que eu expliquei. Coloca a folha de sulfite com todas as equações, o que significa cada item, te ajuda a resolver e descobrir qual equação usar nos exercícios. Tranquilo? Então vamos para o exercício 3 aí, vou apagar rapidinho. Exercício 3 aqui,
pra gente, vamos fazer a leitura rapidinho. Ele falava o seguinte: um pequeno objeto é largado do 15º andar de um edifício e cai com atrito do ar desprezível, sendo visto 1 segundo após o lançamento, passando pela frente da janela do 14º andar. Em frente à janela de qual andar ele passará 2 segundos após o lançamento. Admita a gravidade como 10 e despreza a resistência do ar. Gente, esse exercício, percebi que muita gente ficou confuso. Você pode resolver de duas maneiras. Pode usar a regra de Galileu ou você pode só usar as equações, tudo bem? Eu vou explicar das duas. Primeira coisa aqui, anota os dados. Esse exercício, se você desenhar, talvez facilite. Ele estava no 15º andar, quando ele soltou o objeto. E aí ele passou 1 segundo depois na janela do 14º. E aí ele quer saber 2 segundos depois aonde ele passou, tudo bem? Então ele quer saber qual era este andar, tá? 2 segundos depois do lançamento, ou seja, no total aqui de 2 segundos, qual é o andar que eu passei, tudo bem? Eu sei que é confuso de entender. Então, vamos parte por parte. Do 15º para o 14º, ele gastou 1 segundo só. Do 15º para qual andar, ele gastou 2 segundos. Então, tá vendo aqui? Ele te deu o andar que ele saiu, ele te deu o tempo que ele gastou, mas ele quer saber em qual andar ele passou. Tudo bem? Primeira coisa, a gente precisa achar a distância entre os andares, para depois pensar nos andares. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? Usando a equação do sorvetão de novo. Tudo bem? Por quê? Porque ele falou que a gravidade vale 10 metros por segundo. E ele deu o tempo 1, que é 1 segundo, e deu o tempo 2, que é 2 segundos. Se eu tenho tempo, tenho a aceleração da gravidade, eu consigo achar a distância. Então, primeiro eu vou achar a distância entre andares. Por quê? Se eu demorei 1 segundo de um andar para outro, significa que eu vou achar aqui a distância de um andar para outro. E a distância vai ser constante, porque o prédio é todo simétrico. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira parte. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. De novo, se eu estou falando de um movimento de lançamento ou de queda livre, você pode trocar o S por H de altura e o A por G de gravidade. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Primeira coisa, você quer achar a altura entre um edifício e outro. Lembra que sempre que eu estou falando de um lançamento que ele é abandonado, eu posso considerar a altura inicial como 0. Então aqui vai ficar 0 mais. Quando ele é abandonado, também a velocidade inicial vai valer 0, tudo bem? Então, mais 0 vezes t, mais a gravidade que vale 10. O tempo foi de 1 segundo, então 1 segundo ao quadrado. Por que eu estou usando o segundo? Porque eu quero saber a distância aqui, ó. De um andar para outro. De um andar para outro ele gastou 1 segundo. Ele falou isso no enunciado. Então vamos lá. A altura é igual a 1 ao quadrado, 1. 10 vezes 1, 10, tudo bem? Então vai dar 10 dividido por 2. A altura então é igual a 5 metros. Isso aqui significa de que cada andar tem uma distância entre eles de 5 metros. Ou seja, do 15º para o 14º eu andei 5 metros. Do 14º para o 13º tem mais 5 metros. Do 13º para o 12º tem mais 5 metros. Essa é a distância de um andar para outro. Foi isso que a gente achou. É a resposta? Não. Ele quer saber qual é este andar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou descobrir qual foi a distância total que ele andou em 2 segundos. Tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver? De novo, vou usar a equação do sorvetão. Então vai ficar o seguinte aqui. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que agora o meu tempo vai ser o tempo 2, de 2 segundos. Esse aqui que eu usei foi o tempo 1. Agora eu vou usar o tempo 2. De novo, eu quero a altura, então eu troquei o S por H. A altura inicial valia 0, velocidade inicial valia 0. Mais 10 vezes t ao quadrado, que é 2, dividido por 2, tudo bem? H então vai ser igual a 10 vezes 2 ao quadrado dá 4, divide por 2. 10 vezes 4, 40. Divide por 2, 20. 20 metros. Ou seja, vem comigo aqui e me acompanha. Eu achei que em 1 segundo ele andou uma distância de 5 metros, que foi de um andar para outro. Quando eu pego o tempo de 2 segundos, lá do 15º andar para o andar X que eu desconheço, ele andou um total de 20 metros. Tudo bem? Então fica atento. Do primeiro aqui, 15º andar para o andar X em 2 segundos, ele andou 20 metros. Eu sei qual que é o andar? Ainda não.
Mas agora que eu já tenho a distância, eu consigo. Por quê? Cada andar tem entre eles 5 metros de distância. Então, do 15º para o 14º, 5 metros. Do 14º para o 13º foi mais 5 metros. Eu não tenho que chegar até o 20 metros, foi a distância que ele gastou em 2 segundos. Então, vamos lá. 15º, 14º, 5 metros. 14º, 13º, mais 5 metros. 13º para 12º, mais 5 metros. Já deu 20? Ainda não. 5 com 5, 10. Com 5, 15. Então, ele desceu mais um andar. 11º andar, mais 5 metros. Agora, isso aqui deu total de 20 metros percorridos? Deu. Então, qual que foi o andar que ele parou? 11º. Tudo bem? Por quê? Porque a gente achou a distância de cada andar. E aí, fazendo essa regrinha aqui, a gente consegue determinar qual andar ele parou depois de 2 segundos. Então, presta atenção que os 2 segundos é saindo lá do 15º andar até o 11º andar. Então, qual andar que o cara conseguiu ver o objeto? 11º. Então, a resposta aqui, 11º andar. Tudo bem? Esse exercício é um pouco confuso, precisava pensar um pouquinho. Então, se você não entendeu, reveja. A gente precisava achar a distância entre cada andar para depois achar os andares. Tudo bem? Que a nossa referência aqui era a distância de um ponto para outro, para depois achar qual que era o andar que ele tinha passado. Tranquilo? Dá para resolver de uma outra forma. Dá para resolver com a regra de Galileu. Vou colocá-la aqui rapidinho. Vou apagar e a gente já volta. Então vamos lá, ó. Regra de Galileu é o seguinte. Lembra lá que a regra geral do Galileu é que as distâncias vão indo em relação a números ímpares. Então, no tempo 1, ele percorreu uma distância D. No tempo 2, já foi uma distância 3 vezes a distância inicial. 3 vezes D. No tempo 3, seria 5 vezes a distância inicial. É sempre em relação a essa distância inicial. E eu não sei que na distância inicial ele percorreu 1 segundo. Então, a distância inicial ele percorreu 1 segundo. Na distância final ele percorreu 3D, tudo bem? Então, aqui no tempo 2 segundos ele percorreu 3D. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar é essa distância. Se eu achar essa distância, eu consigo achar a distância de 3D, tá? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeira coisa, tem que usar a equação de sorvetão mesmo assim, tudo bem? Não basta só a equação de Galileu, porque ele não deu o valor da distância. Você tem que achar essa distância. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando, pode trocar tudo por H, tudo bem? O H0 vale 0, velocidade inicial vale 0, a aceleração da gravidade vale 10, tudo bem? E o tempo inicial era 1 ao quadrado sobre 2. Então, H é igual a 0 mais 0 vezes t, dá 0. T vezes 1 ao quadrado divide por 2, tudo bem? 1 ao quadrado dá 1. 10 divide por 2 dá 5. Então, a distância 1 seria 5 metros. Então, eu achei essa distância. Essa distância aqui seria de 5 metros. Se eu consigo achar a distância que ele percorreu em 2 segundos, consigo. Só que, ó, fica atento. Essa distância de 2 segundos seria aqui, ó, em relação à distância inicial, tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Ficaria, então, 3 vezes D para o T2, tudo bem? 3 vezes D. Quanto é que é 3 vezes 5? Então, 3 vezes 5 daria 15 metros. Ou seja, nessa distância aqui, ó, que seria a distância 2 para T2, eu teria uma distância de 15 metros. Só que aí você tem que se atentar. O enunciado não falou que os 2 segundos era desde o 15º andar? Então, significa que ele andou esses 15 metros mais os 5 metros da distância inicial. Então, a distância total foi de 20 metros. Tudo bem? A distância total foi de 20 metros. Tranquilo? Agora que eu sei a distância total, eu tenho que fazer a mesma regrinha, achar qual andar é. Tudo bem? Se de cada andar ele anda 5 metros, vamos lá. Se ele andou 5 metros do 15º para o 14º, ele andou mais 5 metros até o 13º. Depois, ele andou mais 5 metros até o 12º e andou mais 5 metros até o 11º. Então, assim, ficaria aqui, ó, 15º andar, 5 metros, 14º para o 13º, 5 metros, 13º para 12º, mais 5 metros, 12º para o 11º, 5 metros. Então, total de 20 metros? Total de 20 metros, tudo bem? Ele está onde? No 11º. Ai, Pro, posso só usar a regra de Galileu sem ter que somar essa distância para eu não me confundir?
Pode, como é que ficaria? Você já sabe, então, que a distância inicial era 5 e que a distância para T2 seria 3 vezes D, não é? Então eu teria que percorrer 15 metros a partir do 14º andar. 14º andar você conta 15 metros, também daria no 11º andar, tudo bem? São maneiras de ver o exercício diferentes. Você escolhe qual for a mais simples para você, tudo bem? A resposta final, então, X é o 11º andar, tranquilo? Qualquer coisa, reveja aí o exercício, escolhe a maneira mais fácil de resolver, não tem o menor problema, tá? E aí você perceba se ficou com alguma dificuldade, você me escreve. Agora a gente vai para o último exercício, exercício 4. Eu vou apagar aqui rapidão. Galera, então vamos lá, exercício 4 aí, último pra gente, tá? Ele falava o seguinte: uma caneta é solta de uma altura de 1,2 metros. Sabendo que ele tem aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, descubra quanto tempo demora para atingir o solo, despreza a resistência do ar. Gente, tá vendo que todos os exercícios que a gente viu até agora despreza a resistência do ar? Por quê? Porque a resistência do ar é que impede das coisas caírem ao mesmo tempo. Quando a gente está estudando lançamentos aqui, que é da livre, a gente precisa desprezar a resistência do ar, tudo bem? Ele falou então aí pra gente no enunciado que ele é solto de uma altura de 1,2 metros, que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber quanto tempo ele gastou para chegar até o solo. De novo, gente, se você não sabe resolver, não sabe as equações, coloca todas elas do seu lado, verifica onde isso aqui se encaixa. Mas toda vez que eu tenho tempo e tenho distância, a equação que você vai usar é sorvetão, tudo bem? Se você não lembra, coloca as equações do seu lado para te ajudar. Então, S é igual a S0 mais V0t mais A ao quadrado sobre 2, tudo bem? Lembra que você pode trocar o S por H e o A por G. Então vai ficar assim: H igual a H0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Agora a gente vai substituir. Lembra que se ele estava no referencial de abandono, de solto, o H0 vale 0 e a velocidade inicial também vale 0. Nem vou copiar, tá, gente? Eu vou resolver isso aqui direto, ó. É só colocar que isso aqui vale 0. H é igual, então, a 10, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, divide por 2. O tempo é o que você quer achar. A altura você tem, vale 1,2. Vou colocar aqui do lado. Então, é 1,2 igual a 10 vezes t ao quadrado, divide por 2. 10 divide por 2 dá 5, tudo bem? Então, 1,2 igual a 5t ao quadrado. Tava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 1,2 divide por 5 igual a t ao quadrado. 1,2 divide por 5 dá 0,24, tudo bem? Igual a t ao quadrado. Se está t ao quadrado, passa esse quadrado para o outro lado, tirando a raiz. Então, raiz de 0,24 é o tempo. É 0,48 aproximadamente, tá? Então, a raiz aqui seria aproximadamente 0,48. Então, ele gastou aproximadamente 0,48 segundos. Tranquilo? Então, essa é a resposta. Tranquilo? Acabamos aqui o último exercício de hoje. Qualquer dúvida, você me escreva lá. Tá bom?